É bem provável que você não entenda o quão impactante foi esse vídeo. E não há problema. O próprio autor desse livro que fez esse exercício que recomendou falou que só uma pessoa a cada 100 mil entenderia tal exercício. A importância do exercício no caso. Mas você pode fazer um teste consigo mesmo. Você pode colocar o que tem na sua mente numa folha de papel e você vai entender que as coisas que você tem como pontos positivos e o que você tem como ponto negativo. E a coisa mais impressionante que você vai ver quando você olhar para os pontos negativos que você escreveu, que está na sua própria mente, é o que você tem de pior que faz com que você não consiga seguir adiante, que é a falta de autoconfiança. E a raiz da falta de confiança nada mais é do que a falta da prática do exercício da fé. E se você praticar isso, nunca mais você vai ter a sua autoconfiança abalada. E quando o seu subconsciente assimilar que você extinguiu a palavra impossível da sua vida, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Você vai ser imbuída de uma energia tão grande, que você vai atingir a maior conexão que um ser humano já atingiu com Deus. Tem o dia que você entender o conteúdo que nós explicamos aqui, nunca mais a sua vida será a mesma. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast. Esse podcast aqui é o terceiro dessa série que eu estou colocando aqui no canal. E hoje vai ser um assunto assim, muito interessante e meio que fora da caixa, vou dizer assim. É algo novo, eu deixei de seguir. Caso você assista meus vídeos aqui, você já deve ter percebido que eu estabeleci um padrão ultimamente, que nada mais é do que deixar de seguir todo mundo. Eu estou seguindo atualmente somente, depende da rede social, né? 3 pessoas, 4 pessoas, dependendo da rede social. Às vezes tem rede social que eu só sigo 2 pessoas. Isso favorece, no caso, a produção de conteúdo para que ele se torne cada vez mais personalizado, entendeu? Para que o seu conteúdo torne-se único. Então, fica aí, inclusive, uma sugestão para você. E eu vou ser sincero para você. Nesse podcast aqui, você vai descobrir, eu tenho certeza disso, que você vai descobrir uma das coisas mais poderosas que você tem, tá? Que você nunca percebeu, entendeu? Tá tudo escrito, tá tudo escancarado bem na nossa frente, tá? A gente basicamente se depara com tais escritas, com tais registros, certo? Meio que semanalmente que seja, ou até diariamente, depende da pessoa, tá? Você já vai entender o que eu estou te falando. E é uma coisa simplesmente mais incrível que você já viu, né? Que no caso vai te despertar agora que você vai entender logo logo sobre o que a gente está falando. Então já se prepara aí, papel e caneta na mão, para te relembrar, podcast, esse conteúdo que você está aqui assistindo pelo YouTube, e de repente tem outra pessoa que pode estar ouvindo através do Spotify, outra ferramenta, porque o áudio desse vídeo vai ser extraído para que a pessoa assista no carro, no ônibus, no metrô ou no avião, para basicamente otimizar o tempo dela. Mas vamos então aqui direto pro assunto, tá? O que eu estou observando ultimamente, tá? Isso aqui é um assunto até voltado um pouco mais para fé, entendeu? E para religião, vamos dizer assim, né? Eu também sou um religioso, tá? Mas o que eu estou observando? Estou observando algo que vem de muito tempo atrás, que todas as pessoas pregam, mas não fazem. Todas as pessoas, assim, basicamente, para falar de religioso, né, que fala muito disso, tá? Mas você aí que quer, sonha atingir qualquer objetivo, certo? Isso também é para você e é bem provável que você esteja caindo também nessa espécie de armadilha, tá? Eu só vou dar uma introdução aqui, para ser sincero, como eu disse,
Eu acho que esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei na internet. Eu gravei cerca de 100 vídeos na internet no momento que você está assistindo esse aqui, tá? E meus vídeos já atingiram cerca de meio bilhão de pessoas, né? Só nos últimos 28 dias, 27 mil pessoas acessaram os meus vídeos. E, de novo, eu considero sim esse um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. E olha só, eu preciso te começar esse vídeo, esse podcast, introduzindo um assunto assim relacionado a Deus, né? Vamos dizer assim, ao Criador. Acho que é melhor que fique mais claro, né? E aí já para introduzir, tem pessoa de repente que não acredita em Deus, que de repente nem vai se identificar com esse conteúdo, entendeu? Que sou ateu, por exemplo. E só que eu peço que você continue assistindo ou ouvindo esse podcast aqui. Por quê? Porque hoje você vai descobrir que na verdade essa questão de não acreditar em Deus, não acreditar no Criador, é uma mera questão de religião, entendeu? E algo que foi aprendido. De novo, eu também sou religioso, tá? Mas essa questão de você não, que você aprendeu a não acreditar em Deus, não tem relação alguma com a sua pessoa e muito menos com Deus. Não existe briga com Deus. Não existe treta com Deus. Não existe birra com Deus. Você pode falar, peraí, mas eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Como é que eu sou um religioso? Então, aí que tá. O fato de você não acreditar em Deus também é uma religião. Entendeu? Então a sua única encrenca é com a sua religião, que você aprendeu. Não tem relação alguma com o Criador. Não tem relação alguma com Deus. Então, de novo, eu peço que você continue assistindo ou ouvindo até o final desse podcast, que você vai entender muito bem qual que é a sua briga de fato, entendeu? Que não tem relação alguma, como eu disse, desculpa a minha insistência, com o Criador, com Deus. Então, voltando lá. Esse vídeo aqui vai ser um dos mais importantes que eu gravei dentre os meus 100 vídeos que eu gravei até agora. Na verdade, gravei um pouco mais de 100 vídeos. Por quê? Porque ele vai retratar algo assim, de novo, que é tão escancarado na vida das pessoas, só que as pessoas não estão fazendo, não estão realizando, não estão executando, não estão exercendo uma espécie de poder que tem na mão delas, né? E então eu preciso introduzir esse conteúdo para que você seja inserido dentro do contexto, mencionando uma questão relacionada ao Criador, a Deus, a tudo que ele tem na mão, tá? Olha só, isso você precisa entender. Eu, como bom religioso, eu acredito muito em uma vida após essa que nós estamos, beleza? E, ou seja, tudo que a gente faz, todo o nosso bem, as nossas ações, as nossas obras, estão relacionadas a você cumprir o seu papel aqui na Terra, o seu papel na sua vida, de maneira caprichosa, para que no futuro você seja recompensado, para que você possa morar no paraíso com Deus. Basicamente é isso, tá? E caso você não saiba, as pessoas hoje têm dificuldades em entender sobre investimento de longo prazo, né? E é realmente algo que você começa a olhar lá pra frente, você fala, caramba, não me interessa eu ter algo daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos que seja. Eu quero agora.
essa questão imediatista é meio que até característica do ser humano. Porém, caso você seja uma pessoa de bem, caso você seja uma pessoa que zela da sua família, dos seus filhos e tal, por mais que você não perceba, mas isso também é um investimento a longo prazo, tá? Uma coisa que Deus é muito misericordioso, né? E por outro lado ele é justo também. Então, por mais que você não saiba, né? Isso aqui é até assunto para outro podcast, tudo a saúde que você tem, mesmo que você tenha pouco dinheiro, família, tudo que você tem hoje que você não valoriza porque você tem de graça, isso nada mais é do que riquezas, do que uma riqueza, né? Então engana-se você pensando que você vai ser rico quando você tiver dinheiro. Essa é a maior besteira que você já pode ter pensado. É você olhar para si, olha tudo que você tem: saúde, família, pais, mãe, tudo, amigos. Isso são riquezas. Por que você não valoriza? Porque você tem uma coisa que todo mundo tem, que é uma das coisas mais estranhas que o ser humano tem, que ele não valoriza as coisas que ele tem de graça. Isso é a coisa mais impressionante que a gente pode falar. Então, esse investimento de longo prazo que você está fazendo, caso você seja uma pessoa do bem, sempre procurando ajudar as pessoas, ser uma pessoa honesta, tá? Isso você acaba nem percebendo, tá? E o que que isso remete os nossos pensamentos, no caso para quem que acredita em uma vida depois dessa? Isso remete a uma vida melhor, tá? Isso remete a você ter uma vida melhor do que você tem hoje. Simples assim, tá? A minha religião mesmo fala muito em salvação, entendeu? Salvação relacionada à alma, né? Tem religião que simplesmente não acredita que a gente tem alma. Então, mas fique tranquilo que esse assunto aqui não tem relação com religião, tá? A gente já vai entrar no nosso assunto aqui, que você precisa entender que eu vou te explicar. Então, você com esse foco, fazendo o bem, tá? Mediante a tudo que você conhece do Criador, com esse seu investimento a longo prazo, é bem provável que se você se enquadrou em todas as características que a Bíblia recomenda, que você terá uma vida depois desta, entendeu? Melhor do que a vida que você tem, entendeu? Então, de novo, hoje você tem uma vida com os desafios e tal. Se tudo correr bem, tá? Se você continuar sendo uma pessoa boa, caso você seja, então se não for, você tem que melhorar. A sua vida após essa, depois que você falecer, vamos dizer assim, será melhor do que a que você está hoje. Você terá uma vida incrivelmente melhor do que a que você está hoje. Tá? Preciso deixar muito bem claro isso para você. Por que eu estou falando isso? Olha só. De novo, agora eu volto à questão do Criador. Deus, o Criador, ele, ele tem, como nós, o poder de decisão. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas coisas, tem muitas decisões do Criador que você não entende. Você não entende. Tem muitas coisas que são profundas, que tem uma ciência envolvida. E a sua mente, não todas as mentes, a maioria, acaba não entendendo de alguma maneira. Tá? Vou ser mais claro com você.
Eu tenho dois amigos, alguns parentes, minha avó no caso, e alguns conhecidos que perderam filhos. Os filhos faleceram antes dos pais falecerem. De novo, aconteceu com dois amigos meus. Aconteceu com a minha avó. Minha avó perdeu dois filhos. A outra avó também perdeu mais outros dois ou até mais. E uma perda de um filho eu considero uma das maiores perdas que a mente humana pode assimilar. É, é como você perder um membro, sabe? É uma experiência que, a princípio, não parece ser superada, tá? Falo isso dada a minha proximidade com essas pessoas que perderam esses filhos. Olha que assunto profundo. Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa de um amigo meu. Acho que fazia 3 meses que ele tinha perdido o filho dele. E eu falei, ô fulano, tudo bem? Ele falou, tudo bem, quer dizer, bom, né? Ele usou essa expressão, tipo assim, como que pode estar bom tendo eu que lidar com essa dor? Né? E essa dor é tão profunda, que ela te leva a ter enfermidades. É, por exemplo, você foi uma pessoa saudável a vida inteira. Depois que você tem uma dor dessa, você começa a ficar enfermo. Algumas enfermidades, opressão, ou sei lá, disfunção urinária, que creio que seja esse nome. Qualquer outra doença que simplesmente não tem explicação alguma surge na pessoa que sofreu essa perda. Como que eu sei disso? Porque eu anotei, no caso, memorizei o padrão que há sempre depois que acontece essa perda. Entendeu? E por que eu acho que há esse padrão? Porque é algo muito profundo, entendeu? Não creio que exista uma experiência tão forte quanto essa. Não creio que exista. E agora entra no nosso assunto que nós vamos tratar aqui. Esse assunto aqui tá um vídeo que de repente você não entenda a princípio, então é bom que você salve aí, caso você esteja assistindo no YouTube, você clica aí em salvar e selecione ele para assistir mais tarde, para que você não perca ele nesse mundo de conteúdo que tem na internet aí. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, dê um jeito de salvá-lo também de outra maneira. Talvez você não entenda a princípio. E voltando então a essa dor, essa experiência inacreditável, é, essa dor, ela só é superada quando você entende o que nós falamos nesse podcast até aqui, que nada mais é do que a decisão do Criador, de Deus, tá? E a vida melhor que as pessoas de bem terão após essa. Agora eu vou ligar uma coisa a outra. Por exemplo, o pai está aqui, a mãe está aqui, respirando aquela perda, respirando aquela triste, aquela experiência impactante que é a perda de um filho ou de uma filha. Entendeu? É, ela só consegue superar essa perda quando ela entende que o filho, no caso, ou filha, não era dela,
Na verdade, nunca foi dela. Que aquele filho ou a filha pertence ao Criador. Há até uma frase que as pessoas dizem que eu não creio que seja bem apropriada, que é uma frase relacionada abre aspas, a gente cria o nosso filho para o mundo. Eu não acho legal essa frase. Mas por outro lado, faz sentido. Eu que sou pai, tá? Eu tenho a percepção, qualquer outro pai, qualquer outra mãe. A gente fala, a gente acha que o nosso filho é nosso. Não sei se é. Esse braço é meu. Pega no seu braço aí. Ele está ligado, ele é um membro do seu corpo. Isso é difícil demais entender. Como que meu filho não é meu? E não é. É do Criador. É de Deus. É dele. E quando você entende isso, você amplia, no caso, abre um leque na sua frente. Hoje você começa a entender coisas que ontem você não entendia. E amanhã você passará a enxergar coisas que hoje você não consegue enxergar. Simples assim. Quando você entende que seus filhos são do Criador, de Deus, aí sim você começa, no caso dessas pessoas, a superarem as dores, essa dor terrível que no caso, para citar esse exemplo, tá? É bem provável que você não esteja sentindo com um sentimento bom ao ouvir esse podcast, mas fique tranquilo que isso aqui vai te agregar muito valor na sua vida. E mediante essa questão de... Eu tô falando filho, mas pode ser o irmão também, pode ser um ente querido, tá? Fala em relação à perda. Então, quando você começa a entender de quem que rege cada pessoa aqui na Terra, que nada mais é do que o Criador, Deus, você começa a entender muitas coisas. Você me acompanha aqui, você já deve ter ouvido meus podcasts aí atrás, se não ouviu, peço que você ouça. E neles eu falo o que eu vou te falar agora aqui. Tem coisas que eu demorei 39 anos para entender. E algumas eu estou compartilhando aqui com você. Essa meio que é uma delas. Uma vez que o Criador é proprietário, é dono da criação dele, ele tem o poder de decisão. E muitas das vezes, olha o que eu vou te falar. Eu não lembro se aconteceu comigo, tá? Porque eu já perdi muitos entes queridos ao longo da minha vida. E muitas das vezes a gente perde um ente querido e a gente fica revoltado com Deus. E essa revolta, eu até entendo a revolta, tá? O que eu não compreendo é que é algo relacionado com Deus. Não é. Quando você se revolta, você está se revoltando, no caso, com a sua religião, com a sua crença. Não tem relação alguma com Deus, caso você se revolte por ter perdido um ente querido. Por dois motivos. Primeiro, porque ele é o Criador. Ele é o dono. A decisão de colocar um ponto final da vida de uma pessoa é dele. Cabe a ele decidir. E não a nós. Nenhum de nós.
Então, independente que seja seu filho, seu pai, sua avó, sua mãe, seu irmão, tudo isso, caso você tenha perdido, pertence a ele. A decisão de retirá-lo. Não de você retirá-lo da terra, porque sempre foi dele. Simples assim. Isso pode até ser difícil para você entender, tá? Mas, de novo, caso você esteja revoltado pela sua perda ou tenha se revoltado em algum momento, entenda que a única revolta que você teve não foi com Deus, foi com a sua religião, foi com a sua crença. Não existe, de novo, briga com Deus. Não existe treta com Deus. Segundo ponto. Quem falou que a pessoa perdendo a vida, no caso, né? Assim, não, isso aqui não se enquadra a caso de suicídio, tá? Que eu vou te falar aqui agora. Quem falou que a pessoa falecendo, ela vai ter uma vida igual ela estava? Lembra que nós falamos no começo do podcast? Se você é uma pessoa de bem, tudo que você está fazendo agora é um investimento de longo prazo para que quando você faleça, você tenha uma vida muito melhor do que você está tendo hoje. Isso aqui é um assunto muito profundo, muito espiritual. Então, ou seja, você trabalhando hoje, você trabalha hoje no caso, fazendo o bem, para que lá no futuro Deus te dê uma vida no paraíso, uma salvação da sua alma, por exemplo. Ou seja, a vida que você terá é muito melhor do que você tem hoje. Ou seja, caso você tenha perdido um ente querido, ele está num lugar muito melhor do que você e eu. Ou seja, ele está numa vida muito melhor do que a vida que ele tinha. É só assim, você entendendo esses princípios, que você consegue superar essa dor imensa que é perder um ente querido. Só assim. E por que eu falo isso? E agora eu vou abrir aqui uma experiência que eu tive. Eu tinha 16 anos. Eu me lembro que eu fui arrebatado. E como é que aconteceu isso? Eu falo arrebatado porque, de novo, eu sou muito religioso, então eu entendo o que é isso. Eu estava dormindo, tinha 16 anos. E de repente eu comecei, fiquei a me sentir leve. Eu fui subindo, 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 subindo. De repente entrei numa cidade. Só que meus pés não ficavam no chão. Eu era meio aéreo. E a cidade brilhava. Sabe? Era tipo uma cidade, não era feita de concreto. Era meio que uma espécie. As paredes eram meio que da cor do solo do deserto. Mas brilhava, tudo brilhava. E meus olhos ficou encantado com a cidade. E quando eu estava na cidade, alguém me conduzia pelo braço, alguém me levava e eu não conseguia enxergar. E, e alguém sempre falava comigo, mas não falava comigo assim, de maneira direta. O som não vinha através de ondas sonoras dentro da cavidade do ouvido. Se você ouvir o que eu estou te falando aqui, você presta atenção no caso, você vai entender que uma onda sonora é emitida e ela, pum, é captada pelo ouvido. Nessa cidade que eu estava não era assim. Meus ouvidos não eram ouvidos. A voz vinha no coração. A voz atingiu direto no coração. E quando eu estava nessa cidade, eu queria descobrir, além de tudo que eu estava enxergando, que voz era essa que falava comigo. De novo, quando você tem, olha que experiência incrível. Quando você tem uma pessoa falando, a sua própria mente consegue assimilar onde essa pessoa está através das ondas sonoras, da direção das ondas sonoras. Se ela fala do seu lado direito,
A onda sonora te guia de uma maneira que você consegue virar o seu rosto e enxergar. Do lado esquerdo é a mesma coisa. Mas quando não há onda sonora, quando as palavras entram direto no seu coração, você perde a noção de onde vem a voz. A sua faculdade mental não consegue distinguir a direção da pessoa que está falando contigo. Isso aconteceu comigo na cidade. E quando eu estava, olha que profundo, na cidade sendo conduzido através de ruas, de construções maravilhosíssimas, eu vi um sol na cidade. Mas não era um sol amarelo, era um brilho branco. E quando eu olhei, eu não consegui, na verdade, fitar os olhos, porque não era um sol, era uma luz. E dentro da luz tinha uma face. Mas só que a luz era muito forte, eu não consegui olhar. E eu tentei estender o braço, e mesmo assim eu não consegui enxergar, não consegui olhar para a luz. Mas o que eu notei é que dentro da luz tinha uma face. Tinha olhos, a luz tinha olhos, a luz tinha nariz e a luz tinha uma boca. E quando eu olhava para essa luz assim meio que de uma maneira rápida, eu comecei a entender que a voz que falava comigo do meu coração pertencia àquela face. Aquela face mais forte do que o sol, que quando na força dele resplandece. E eu falei, a voz é aquele ali, é daquela luz que vem. E o sentimento que eu tive nesse arrebatamento, que eu sei, como eu disse, que é arrebatamento porque eu sou um religioso, era o sentimento mais incrivelmente absurdo, bom, não existe palavra para descrever para você o quão era. Como era bom no caso. Espetacular esse sentimento. Que experiência incrível. Eu não lembrei de pai e mãe. Na época eu não era casado. Muito menos tinha filho. Eu não lembrei do meu irmão. Eu não lembrei das pessoas que eu mais amava. Eu não lembrei dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu me desprendi da terra, da minha vida, da vida humana. Foi uma experiência mais inacreditável que a minha mente eu não consigo descrever para você o que eu me deparei, com o que eu me deparei. E o pior aconteceu. Foi quando a voz me falou que eu deveria descer, eu deveria voltar. Quando eu fiquei sabendo disso, lá em cima, eu comecei a desesperar, fiquei em desespero. Graças a Deus, minha vida sempre foi uma vida de qualidade. Sempre tive uma família bem estruturada, sabe? Mesmo assim, eu fiz de tudo para não voltar. Eu fiz de tudo. Mas aquilo não estava sob meu controle. Não estava. Era algo assim que eu não conseguia controlar. Não cabia a minha decisão de continuar naquele paraíso. Eu lembro que eu comecei a descer. E quando eu percebi que eu não tinha controle, eu simplesmente parei de me debater, de me desesperar. E quando eu fui descendo, é a mesma coisa de quando você cai dentro de um poço, sabe? Sabe quando você sonha cair dentro de um poço? Mas
não era assim de maneira brusca. Foi uma queda leve, como uma pena caindo dentro de um poço, no fundo de um poço, no caso. E o que essa experiência me mostrou? Que a vida após essa não é só uma vez, não é só 10 vezes melhor do que nós estamos, não. A vida após essa, caso você consiga ser salvo, é infinitamente melhor do que nós estamos vivendo. O dia, por maior que seja a sua perda, o dia que você entender isso, nunca mais você vai lamentar a perda do seu ente querido. Porque ele está num lugar tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele jamais voltaria para trás. Jamais. Entendeu? Por que você tem que entender isso? Porque senão você nunca vai entender o que eu vou te explicar agora. Que é relacionado a isso aqui, ó. Por que eu trouxe isso aqui? É que caso você não esteja no YouTube, esteja no podcast, você não vai entender. Eu estou com um dicionário na mão. O que é um dicionário? É um livro. E é sobre esse dicionário que a gente vai falar. Hoje, pouquíssimas pessoas estão cumprindo, no caso, seguindo um mandamento. Eu não sei se é mandamento. É uma recomendação de Jesus Cristo, uma recomendação bíblica. Você lembra quando Jesus Cristo fazia as obras dele lá na Bíblia? Ele deixou escrito que quem cresce poderia fazer obras maiores do que aquela. Simples assim. Na verdade, agora entra no assunto que a gente vai falar. O que Jesus Cristo estava falando é que, basicamente, é para que nós acreditássemos no impossível. Simples assim. E de onde que surgiu a ideia de introduzir esse assunto através do podcast? Gente, esses dias eu estava na internet com um amigo e a gente estava falando sobre ganhar dinheiro sem ter o emprego, tá? O que a nossa educação nos levou a acreditar? Que para que a gente ganhe dinheiro através do nosso trabalho, a gente precisa ter um emprego. E isso é a maior enganação que existe. Para você trabalhar, isso é difícil de entender, tá? É bem provável que você não entenda a princípio. Você não precisa ter um emprego. Entendeu? Para você entender melhor, talvez isso fique mais claro para você. Observe todos os dias, ou que seja, nos próximos 10 dias, observe um pássaro. Eu falo porque esse dia eu estava lá na empresa e eu acabei olhando. Um pássaro. A gente estava esperando lá uma liberação, nem lembro o que a gente estava esperando. E eu falei com uma amiga assim, colega de trabalho. Por que não falta nada para esse pássaro, né, cara? Ele não tem trabalho. E o pássaro estava o quê? Colhendo algumas folhinhas para levar para o ninho dele para tratar dos filhotinhos dele lá. Só que o que eu quis dizer, na verdade, não é que o pássaro não tinha trabalho. O pássaro não tinha emprego. Entendeu? O pássaro trabalha todos os dias, inclusive os sábados e domingos. E quando você entender essa questão de que para você trabalhar, você não precisa ter emprego, nunca mais você vai enxergar o sábado e domingo como você enxerga hoje. Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, ficar com seu filho lá meia hora que seja por dia sem um celular na mão, também é um trabalho. Fazer qualquer outra coisa, ler um livro, dedicar a si mesmo, fazer exercício físico,
exercícios físicos também é um trabalho. E depois, logicamente, você exerce outro trabalho que não precisa ser um emprego para que você ganhe dinheiro para manter sua família. Mas, de novo, para você ter um trabalho, você não precisa ter um emprego. São coisas completamente distintas, completamente diferentes. Que nós, de alguma maneira, acabamos acreditando de maneira errônea, de maneira errada. Que a gente só trabalha quando a gente tem um emprego. Está aqui dentro. Ó. Isso não existe. Você se acostumou e você aprendeu isso de maneira errônea, como eu já disse, de maneira errada. E a gente falando sobre isso, com esse meu amigo, ele falou assim: pô, Renato, eu jamais me vejo trabalhando sem o meu emprego. Daí eu falei: caramba, cara, como assim? Ah, cara, imagina eu sendo demitido agora, pegando lá meus direitos que eu tenho na minha empresa dos anos que eu trabalhei lá. Eu simplesmente não vou conseguir exercer, não vou conseguir trabalhar sem um emprego. Eu falei: por quê? Ele falou: por quê, cara? Porque eu não vou conseguir, olha só o que ele falou, sustentar minha família fazendo bicos. Eu não vou conseguir sustentar minha família com pressão, sendo pressionado. Olha o que ele falou. Eu comecei a observar. Eu falei: então peraí. Primeiro que para você, caso você não tenha mais o seu emprego, você não precisa ter outro emprego para você manter a sua família e nem fazer bico. Você pode ter um negócio, um pequeno negócio que seja, tá? Ele falou: não, pode ser um pequeno negócio, mas eu não quero ter um pequeno negócio com uma pressão de sustentar uma família. Ou seja, ele queria voltar caso, vamos supor, caso ele tivesse perdido o emprego. Então você meio que sai da gaiola e tem que dando o exemplo de um pássaro, né? A gaiola é aberta para você e você passa a ser um pássaro livre. Porém, você vai ter que correr atrás do seu alpiste, seu alimento. E esse amigo meu estava falando assim, ele no caso, eu fiquei tão acostumado dentro da gaiola com uma garantia de que meu alpistinho estaria ali o tempo todo, que quando abriram a gaiola para mim, eu me senti um vazio de tanta liberdade que eu tive. E eu senti medo de procurar o meu próprio alpiste, o meu próprio alimento. Olha que mente que a gente tem, a gente nem percebe. Um emprego nada mais é do que você viver dentro de uma gaiola e ter um alpiste garantido. Simples assim. Só que esse amigo meu, e agora entra um pouco mais do que eu vou te dizer, ele ele é um cara religioso ao extremo, ao extremo. Ele manda mensagens de Jesus Cristo para todos os contatos dele, todos os dias e 2 vezes por dia. Eu nunca conheci, nunca, e eu convivo no meio de religiosos, uma pessoa tão religiosa quanto ele. Nunca conheci. É o cara mais dedicado a Jesus Cristo que eu conheci em toda a minha vida. Ele é um professor como eu. Ele já me deu aulas. E eu lembro que lá na franquia que eu estudava, né, que ele era professor, a gente tinha que seguir um padrão por ser uma franquia, não podia ter alteração entre você ter uma aula aqui, uma aula nos Estados Unidos, uma aula em São Paulo e uma aula em Goiás. Não poderia ter alteração. O padrão de ensino deveria ser o mesmo. E esse meu amigo,
Ele era um dos únicos a arriscar o próprio emprego dele e sempre quebrava o padrão. E qual que era o padrão que ele quebrava? Todas as aulas dele, ele fazia uma oração antes. Todas as aulas dele. Todas as aulas dele. Ele era o único professor que a gente tinha aula que quebrava o padrão, orando antes da aula, que quebrava o padrão de ensino da franquia. E quando ele me falou que ele, caso ele perdesse o emprego dele, ele voltaria a fazer o bico, por exemplo, ou dar aula particular que seja, porém com uma pressão, sabe? Não, mas eu vou trabalhar com pressão para sustentar minha família. Aí isso me pegou. E eu falei para ele assim, falei, quem falou que essa questão de você trabalhar com pressão, vamos supor que caso você esteja desempregado, você pode de repente entender muito bem o que eu estou te falando. Eu falei assim para ele, quem falou que essa questão de pressão é algo que provém de Deus, vamos dizer assim? Aí ele quis saber. Ele falou, como assim? Eu falei, cara, você tem a família para sustentar, vamos dizer que você tenha perdido o emprego. Então você não tem a obrigatoriedade mais de ir a um trabalho. Porém, trabalho você tem. O mundo está cheio de oportunidades aí para você ganhar dinheiro, certo? Certo. Quem falou que essa questão de. Quem falou que para você trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa estar pressionado? Aí ele parou assim, a gente estava na conversa por vídeo. Aí eu cheguei firme nele, falei assim, olha, essa questão da pressão nada mais é do que fruto da sua própria falta de fé. Aí ele olhou para mim e amarelou. Eu falei, que agora se você quiser tampar o ouvido pode tampar, que eu vou te falar uma coisa. Eu falando para ele, olha só, que engraçado. Você manda mensagens para todos os seus contatos 2 vezes por dia sobre Jesus Cristo todo santo dia. Eu recebi 700 mensagens suas de Jesus Cristo durante um ano. Eu nunca vi uma pessoa mais religiosa que você. E eu sou religioso também. Eu considero que bem religioso. Mas eu nunca comecei o meu trabalho fazendo uma oração. Você começa. Eu falando para ele. Então, o que você está, no caso, me falando é que você só acredita que a fé existe, mas você não exerce. Você não tem fé. Você não está seguindo os preceitos do livro mais incrível que já existiu na história da vida do ser humano, na história do mundo, que é a Bíblia. Você religioso, crente, dedicado a Deus, não acredita, não exerce o poder da fé. Como assim? Eu exerço sim, falou, você não exerce. Você acabou de falar que essa questão de trabalhar com pressão. Por que você está com pressão? Olha para os pássaros. Olha para até para um cachorro que está na rua aí. Lógico que tem muitos cachorros abandonados, né? Os pássaros não têm emprego. Não tem nada garantido para o dia de amanhã dele. Certo? Ele trabalha como se não houvesse amanhã. Ele não se preocupa com o dia de amanhã. Olha que coisa profunda. Ele sabe que ele tem que trabalhar, mas não precisa estar pressionado. Pressionado é coisa nossa. Coisa da cabeça. Essa questão de estar pressionado nada mais é do que o melhor exemplo de uma falta de fé. E esses dias eu estava lendo um livro e eu me deparei com esse assunto do qual nós estamos falando hoje, que é o que? O quanto a palavra fé é ignorada na nossa vida.
por mais religioso, que uma pessoa é, ela não exerce, ela não pratica, no caso, o exercício da fé. Não pratica. E agora eu volto ao exemplo que eu dei no começo do vídeo. Quando a pessoa está enferma, está com qualquer enfermidade e está naquele ponto de, sabe, de partir para, no caso, ou para a vida, né, ou para a morte, o caso do falecimento, isso está meio que fora do nosso controle. E milagres acontecem, lógico. Só que, de repente, nem todos os casos, e aqui eu posso estar cometendo algum equívoco, é bom que se tenha um milagre. É sério. Ah, Renato, então vamos deixar a pessoa morrer? Não. Ter cuidado com a nossa própria vida e cuidado com as pessoas, cabe a nós. Cabe uma, é um zelo. Até porque se a gente não tivesse cuidado com a nossa própria vida, que foi o maior dom que Deus nos deu, a gente simplesmente tiraria a nossa própria vida. Mas sabe o que eu estou falando em relação a uma pessoa doente? Que talvez seja muito mais sábio a gente orar e pedir a Deus assim: Deus, seja feita a sua vontade. Do que Deus cura essa pessoa. Talvez seja mais sábio a gente orar de novo para que Deus faça a vontade dele e não a nossa. Primeiro, por dois motivos. Lembra que eu te falei? Que a decisão de colocar um ponto final ou não na vida de uma pessoa cabe a Deus. E a vida que a pessoa terá após essa, caso ela tenha salvação, caso ela seja salva, será infinitamente melhor do que a vida que ela tem hoje. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque aconteceu uma coisa comigo há 25 anos atrás. Eu nunca esqueço. Eu era moleque. E a mamãe chegou no quintal de casa. Era um dia de manhã, um dia de semana. Ela chegou, ela tem um trabalho na igreja dela lá. Ela chegou meio assim que agitada. E eu quis saber o motivo. E ela vinha da casa de uma mulher que... O que essa mulher tinha? Ela estava com um sofrimento profundo. O filho dela estava preso. Era viciado em drogas. Tinha, parece que, roubado tudo da casa dela. Isso há 25 anos atrás, lembro como hoje. Minha mãe contando. E eu estava olhando para a mamãe como se não estivesse entendendo o motivo de ela estar com aquela espécie de revolta. Só que aí ela me falou algo que eu entendi. Ela me falou algo assim: esse homem, esse menino que está preso, Renato, que é viciado em drogas, está assim assim. A gente orou por ele na igreja. Eu falei: orou? É. Oramos. Olha só que eu vou te falar. Só que eu falei: por que orou? Ela falou: porque ele estava entre a vida e a morte. E a igreja juntou numa fé. Uma fé nada mais é do que energia, né? Uma fé tão grande, mas tão grande, que o impossível aconteceu. Eu falei: Deus curou ele. Sim, Deus curou o menino daquela enfermidade incurável. E eu falei assim: mãe. Eu falei assim, né? Falei: mamãe, mãe, no caso. Será que não seria melhor Deus ter levado ele, ou que seja, não curado? Minha mãe não respondeu, virou as costas e entrou para dentro de casa. Ela não respondeu para mim. Talvez para eu não ficar confuso. Isso me deu a impressão de que
talvez a gente consiga alterar o destino. Olha que coisa mais profunda. Como assim que a gente consegue alterar o nosso destino, Renato? Eu não sei. Parece que tem coisas que a gente insiste com Deus e acaba acontecendo. Como que eu descobri isso? Um amigo meu me questionou sobre a Bíblia. Ele acredita na Bíblia. Então que ele falou assim para mim: Renato, a palavra de Deus é contraditória. Eu falei: não é. Eu falo para você como religioso e falo com você como próprio leitor da Bíblia. Tá? A Bíblia não é um livro comum, mas eu posso falar para você, no caso eu falei para ele, né, que não era um livro contraditório. Ele falou: sabe por que é, Renato? Porque como que Deus criou, certo? Um homem para depois se arrepender. Aí eu falei para ele assim: bom, Deus se arrependeu foi do que o homem fez para ele. Ele falou: então, como que Deus ia criar alguma coisa se lá na frente ele ia se arrepender? Eu falei para ele: como que você sabe que Deus se arrependeu? Porque eu li a Bíblia. Eu falei: ah, tá, então você lê a Bíblia. Então eu vou te explicar o porquê. Deus criou o homem para ele se dar bem, tá? E o que aconteceu com Deus, o arrependimento dele por ele ter feito o que ele fez, o que o homem fez no caso, foi porque o homem seguiu por um caminho errado. O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito o que aconteceu. Agora, a gente não sabe o que aconteceria caso o homem tomasse o caminho correto. E o que isso nos mostra? Que o destino da humanidade foi alterado. Não era o desejo de Deus. Olha só que profundo. Ele ficou. Ele ficou sem resposta. Esse camarada foi muito inteligente, sabe? Ele falou: não pode ser. Eu falei: na Bíblia está escrito o que aconteceu, o que o homem fez. E Deus se arrependeu mesmo de ter criado ele. Mas Deus deu outra alternativa para o homem, que era dele ter sido melhor do que ele foi. Que era dele não ter cometido o erro que ele cometeu. E aí que entra o que nós vamos falar agora. Essa questão de que religioso, não, a maioria no caso, né, não pratica o exercício da fé. Nada mais é do que você pedir uma coisa para Deus. Agora eu não falo mais de enfermidade, como eu disse, né? São coisas distintas. Quando você quer buscar alguma coisa, você alcança, tá? Você alcança. Qualquer coisa que você quiser, você alcança, tá? E outra coisa é você, em relação a essa questão do ente querido, de a Deus escolher retirar essa pessoa da terra. São coisas distintas. Então eu vou te dar um exemplo aqui do que é você ter fé. Uma fé cega, de você buscar o impossível. Vamos trazer um pouco mais para a realidade. Esse mês, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Elon Musk ele tornou-se a quarta pessoa mais rica do mundo. Elon Musk é um cara que nasceu na África, foi para o Canadá, depois foi para os Estados Unidos para montar a empresa dele lá. E ele é um cara meio doido, sabe? Desde 2002, ele acredita e pratica o exercício da fé em cima do que ele acredita, que é levar a humanidade para Marte. Se hoje a gente já está tendo algumas dúvidas ainda, né? Afinal, você demora 3 meses só para chegar em Marte. 3 meses ou 8 meses? Ah, não lembro. Deve ser uns 8 meses. Se hoje a gente já tem dúvida disso, você imagina em 2002, há 18 anos atrás, quase 20 anos atrás. E eu nunca vi, eu falo porque eu tenho um livro do Elon Musk, certo? E também não estou defendendo ele não, tá? É um cara meio doido, como eu disse. Eu nunca vi um religioso praticar
de maneira tão ao pé da letra o exercício da fé como Elon Musk aplicou até hoje. Nunca vi. Eu falo em relação a conquistas. É você olhar para o que você quer e fechar os olhos. Fala, é isso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero me tornar uma pessoa melhor a ponto de dinheiro nunca ser o meu problema. De minha vida ser abundante. De eu poder doar quantias consideráveis para quem eu quiser. Um exemplo de objetivo grandioso. Eu nunca vi um religioso, nunca vi, praticando o exercício da fé. Talvez essa seja a maior dificuldade, não só de um religioso. Eu falo de religioso porque eles estão em contato com Jesus Cristo todo dia, todo tempo, toda hora. Dormem, acordam e sonham com Jesus Cristo. Mas eles não compreendem o que é fé. O que é acreditar no impossível. Por que eu falei para você que eu ia fazer um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui na internet? Porque eu vou fazer uma recomendação do livro que eu li, tá? Esse livro que eu li, o que o autor fez? Ele pegou um dicionário, 1920, abriu o dicionário e retirou uma palavra que estava no dicionário. Ele só colocou assim. Eu recomendo que você faça também. E eu vou fazer. Tá? E eu recomendo que você faça também. E esse livro, pelo que eu me lembro, ele colocou que esse exercício, no caso, tirar a palavra do dicionário, você já vai entender qual palavra que é. É um simples exercício. Mas o que é mais profundo dele é você entendê-lo. Você entender a importância desse exercício. O quanto ele vai impactar na sua vida. Isso é difícil. Mas é tão difícil, citando ele, que ele até fez uma relação matemática, que somente uma a cada 100 mil pessoas entenderiam o propósito do exercício. E agora eu vou falar para você como é que é. Eu vou pegar esse dicionário. Isso aqui não é marca que eu tô patrocinando nada disso, tá? Não tô ganhando nada para falar sobre esse dicionário. Só tô falando que foi o único que eu achei na internet aí. Eu vou abri-lo somente em uma página que está essa palavra. E eu vou colocá-lo numa espécie de apoio de livro, que nada mais é do que um apoio que você deixa esse livro aqui aberto. Ele fica aberto só numa página. E esse livro aqui, ele vai ser aberto, como eu disse, em somente uma página. E nessa página que ele for aberto, eu vou retirar essa palavra. E qual que vai ser essa palavra que eu vou retirar? Impossível. Eu vou pegar esse dicionário e vou seguir a recomendação do livro lá. Eu vou excluir a palavra impossível do dicionário. Vai ser o melhor exercício de fé que eu já vou fazer, que eu já fiz na minha vida. E vou fazer mais no caso. Eu tenho um aplicativo que ele me mostra que para que eu controle, isso aqui é PNL, tá? Você precisa fazer. E eu sei tudo que eu tenho que fazer todos os dias. Por exemplo, ler a Bíblia, ler um livro, ficar com tempo de qualidade com a família. E esse aplicativo faz com que eu lembre das minhas tarefas. E eu vou ticando essas tarefas quando eu as executo. Exercício físico, alimentação de qualidade, por exemplo. E lá na frente eu consigo olhar para trás, através de uma representação gráfica desse aplicativo. Caso você queira baixá-lo, chama-se Way of Life, WAY
Life, certo? Muito incrível. Esse aplicativo você paga uma vez por ano só e você usa ele o resto da sua vida aí. Pela minha experiência. Não estou ganhando nada para falar sobre esse aplicativo, tá? Então esse aplicativo, ele é muito interessante porque ele consegue controlar exatamente as suas tarefas, o que você precisa fazer. E o que eu coloquei nesse aplicativo? Eu coloquei assim: ler uma tarefa, né? Ler o dicionário. O que seria ler o dicionário? Eu vou abrir, como eu disse, uma só página. E nessa página não vai existir a palavra impossível. Não vai existir. Então todo dia que eu me deparar, que eu for ler o dicionário, eu vou olhar deparar com os meus olhos que não existe a palavra impossível. Nada é impossível. Eu vou repetir isso até a minha mente compreender o que é o exercício da fé. É isso que eu vou fazer e que te recomendo que você faça também. De novo, é bem provável que você não entenda o quão impactante foi esse vídeo. Ele já passou de 1 hora e não há problema. O próprio autor desse livro que fez esse exercício que recomendou falou que só uma pessoa a cada 100 mil entenderia tal exercício. A importância do exercício no caso. Mas você pode fazer um teste consigo mesmo. Você pode colocar o que tem na sua mente numa folha de papel e você vai entender que as coisas que você tem como pontos positivos e o que você tem como ponto negativo. E a coisa mais impressionante que você vai ver quando você olhar para os pontos negativos que você escreveu, que está na sua própria mente, é o que você tem de pior, que você não consegue de fato, que faz com que você não consiga seguir adiante, que é a falta de autoconfiança. E a raiz da falta de confiança nada mais é do que a falta da prática do exercício da fé. O que eu vou fazer? Eu vou bater no meu subconsciente, eu vou ler todo dia isso para ele, eu vou me deparar, no caso, com a figura do livro, sem essa palavra impossível, até que ele assimile, que no caso eu compreenda de maneira assim ao pé da letra, que o impossível não existe, que o impossível é só uma opinião. Elon Musk é o melhor exemplo disso. Esse cara praticou tanto o exercício da fé, de novo, não estou defendendo ele, tá? Praticou tanto. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele falou isso. Ele tinha 180 milhões de dólares. Ele investiu tudo. Tudo. Porque ele acreditava naquilo. Mas tudo mesmo. A ponto dele pedir dinheiro emprestado para os amigos para pagar o aluguel. Eu não consigo enxergar outro melhor exemplo disso. Eu até comprei o livro dele e comecei a entender o padrão de pensamento, o exercício prático da fé. Ele não acredita na palavra impossível. Ele busca o impossível a cada momento. E se você praticar isso, nunca mais você vai ter a sua autoconfiança abalada. E quando o seu subconsciente assimilar que você extinguiu a palavra impossível da sua vida, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Você vai ser imbuída de uma energia tão grande, que você vai atingir a maior conexão que um ser humano já atingiu com Deus.
maior conexão. Você não acreditar em si mesmo, você não ter autoconfiança, na verdade é uma falha com o Criador. É um atentado contra o Criador. A gente não está exercendo o maior poder que Ele nos deu, que foi acreditar que nós poderíamos fazer milagres maiores ainda do que Jesus Cristo fez. É só isso, velho. Que coisa profunda. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Eu vou falar a verdade pra você. Se você entender, o dia que você entender o conteúdo que nós explicamos aqui, nunca mais a sua vida será a mesma. Eu falo por mim mesmo. Eu me sinto livre mediante a tais descobertas que eu demorei 39 anos para descobrir. E lembre-se, quer esteja você no seu trabalho, na internet, no seu Instagram, qualquer lugar que você estiver, capriche nas suas obras, capriche no seu conteúdo, capriche no seu trabalho, porque nunca é sobre você, é sobre ele.